Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e sexualidade. Um assunto muito interessante. Nessa lição, nós vamos tratar de definir os termos sexo e sexualidade. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E vamos estar observando os parâmetros divinos para a sexualidade. Ainda dentro dos parâmetros divinos para a sexualidade, nós vamos ver como utilizar o corpo de forma correta para a glória e para a honra do nome do Senhor, nosso Deus. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal e tem acompanhado os nossos subsídios. Muito obrigado a você, que Deus continue abençoando você e a sua casa. Que Deus continue abençoando o seu ministério para a glória e para a honra do nome do Senhor, nosso Deus. Você que ainda não se inscreveu no canal Mensagem de Fé e Esperança, se inscreva lá, vai na barrinha inscrever-se e inscreva-se. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Obrigado também por deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e também comentar os nossos subsídios. Isso ajuda a crescer o nosso canal para a glória e para a honra do nome do Senhor. Se você puder, compartilhe também com seus amigos, os professores de escola dominical, superintendentes, alunos de EBD, que você conhece, porque isso pode ajudar muito os nossos amados irmãos para a glória e para a honra do nome do Senhor. Faça parte do nosso ministério. Deus tem uma bênção especial para você. Vamos juntos divulgar o reino do Senhor, nosso Deus, na terra. Pois bem, a nossa lição que nós vamos estudar sobre ética cristã é a lição de número 8, de 20 de maio de 2018, e o nosso textuário diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Está em Hebreus, capítulo 13, o versículo 4. A nossa verdade prática diz: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. A sexualidade é uma dádiva divina, um presente de Deus para a humanidade. Aliás, não só para a humanidade, mas para os seres vivos, os animais, as aves, enfim. A sexualidade é um presente de Deus para os seres vivos. Mais especificamente ou especialmente para nós, os humanos, que usufruímos dessa dádiva e sabemos como lidar com ela. Outros nem tanto, mas sabemos o que significa esse presente dado pelo Criador. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 16. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar a leitura bíblica em classe, bem como a leitura diária e todo o restante da lição no nosso site, www.mensagemdefeesperança.com.br. Faça-nos uma visita lá no nosso site e leia o nosso conteúdo também, o subsídio, para que você possa melhorar ainda mais, ter ainda mais suporte para lecionar esta lição. O nosso primeiro ponto, nós vamos estar falando sobre sexualidade,
conceitos e perspectivas bíblicas. Né? Sexualidade, né? Conceitos e perspectivas bíblicas. A sexualidade, ela faz parte do comportamento humano. Né? A sexualidade é inerente ao ser humano. E aqui nós vamos ver no primeiro item, conceito de sexo e sexualidade. Aqui nós vamos tratar sobre a sexualidade à luz da biologia, que é a ciência que tem a capacidade, de fato, né, de falar sobre a questão, né, do sexo e também da sexualidade. Primeiro, a expressão sexo, né, significa um conjunto de características orgânicas que diferencia o macho da fêmea. Né, o sexo é um organismo definido pelos gametas, né, que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino produz as gametas conhecidas como espermatozoide. Né? O sexo feminino produz gametas conhecidas, né, como óvulo. O sexo também é definido como os órgãos sexuais, né, de uma pessoa. Quando falamos, por exemplo, quando perguntamos, por exemplo, qual é o sexo da sua criança? É macho ou fêmea? Nós estamos falando, né, dos órgãos sexuais, né, dessa criança, dessa pessoa, portanto. Né, sexo ainda, né, pode identificar ou identifica as questões de intimidade entre pessoas casadas, né, fala do relacionamento amoroso. Né, fulano, né, praticou o sexo, né, com a sua esposa. Né, se trata, né, de questão da intimidade conjugal. Né, já a expressão sexualidade representa o conjunto de comportamento, né, de ações e de práticas dos seres humanos, né, que estão relacionadas com a questão, né, do apetite, do prazer sexual, ou também da necessidade, né, da reprodução. O primeiro teórico a falar da sexualidade, né, de forma aberta e de forma ampla, né, foi o pai da psicanálise, o médico de Viena, o doutor Sigmund Freud. Sigmund Freud tratava o ser humano como um ser instintivo, por causa da sua sexualidade. E dizia que tudo que o ser humano faz, né, tudo que o ser humano, né, está ligado diretamente com a sua sexualidade. Então todo o comportamento humano, né, seja direto ou indireto, está ligado com a sua sexualidade. Daí a doutora psicóloga Marisa Lobo, né, falar de forma sábia que a sexualidade humana, ela é fluida, ou seja, a sexualidade humana, ela é inerente ou ela faz parte do comportamento ou da personalidade humana. Nós somos nós, né, graças à nossa sexualidade. A nossa sexualidade que nos define enquanto ser humano, né, macho e fêmea os criou. Então, quando nós, né, pensamos no ser humano, nós pensamos logo na sua sexualidade, né, o homem ou a mulher. Também nós aprendemos, à luz da biologia e da filosofia, né, que a sexualidade humana é um caráter essencial do ser humano. A vida humana está intimamente ligada ou é intimamente desenvolvida por causa ou através, né, do viés da sua sexualidade. Então, no nosso segundo item aí, nós vamos dizer, o sexo foi criado por Deus. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27,
nós encontramos lá a expressão: e criou Deus o homem, macho e fêmea os criou. O homem é a espécie humana, né? O homem é a espécie. O ser humano, o macho e a fêmea, é a distinção, né, que Deus fez, o Criador fez, entre o macho e a fêmea. Não só no reino humano, como também, né, no reino animal. O galo tem a galinha, o boi tem a vaca, né? Enfim, né, todos os animais, você vai ver o macho e a fêmea. Todos os pássaros, né, você vai ter o macho e a fêmea. Nos mares também é assim, porque o Criador, o nosso Deus, ele assim quis, ele assim planejou e foi assim que aconteceu. A sexualidade é criação divina, né? No nosso terceiro item, a sexualidade é criação divina. Foi o Criador que planejou dessa maneira, como nós já falamos. A sexualidade, né, não é um desejo humano, né? A sexualidade não é simplesmente uma criação humana. A sexualidade é uma criação divina. Quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem, ele já planejou o homem para ser assim como é. Ele planejou o homem para ser racional, ele planejou o homem para ser um ser que cuida, um ser provedor, providenciou a fêmea para ser sedutora, né, para ser frágil, para ser delicada. Foi assim que o Criador fez. É um instinto do homem ser protetor, né, ser bravo, né, buscar a proteção, né, da fêmea, e é instinto, né, da fêmea, né, ser frágil, né, ser dócil, ser sedutora. Portanto, é assim que Deus planejou o ser humano e é assim que deve ser, e é assim que precisa, né, de ser. Por mais, por exemplo, que a mulher não queira ser mulher, com essa tendência, né, da ideologia de gênero, por mais que a mulher não queira ser mulher, quando chegar o tempo ela vai menstruar. Não tem como, né? Por mais que o homem não queira ser homem, ele queira ser mulher, ele nunca vai engravidar, por exemplo. Porque o Criador assim fez, o Criador assim pensou. Nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre o propósito do sexo segundo as Escrituras. O primeiro grande propósito, né, para o sexo nas Escrituras é a propagação da espécie humana, ou a reprodução, né, da espécie. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim, né, cria-se também a mulher, coloca no jardim, o Criador disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E ainda o Criador acrescenta uma expressão muito interessante, que diz: sede fecundos. A expressão sede fecundo é sede fértil. A fertilidade humana é uma dádiva do Criador, né, para que a espécie humana ela pudesse ser propagada ou pudesse ser reproduzida. Quando Deus destruiu os homens por ocasião do dilúvio, né, deixando apenas Noé e a sua família, ele repete essa ordenança para a família de Noé, né, dizendo: multiplicai-vos e frutificai-vos e enchei a terra. São os dois grandes momentos em que nós encontramos o Criador dando essa ordem expressa para que a raça humana, né, se propagasse. Mas não é apenas para a propagação, né, e multiplicação da raça humana, né, que serve a sexualidade. Nós aprendemos também que a sexualidade
é uma fonte de prazer conjugal. Nós encontramos principalmente no livro de Cantares de Salomão, né, o casamento, né, sendo exaltado por Deus, o amor no casamento, a sexualidade no casamento, sendo exaltado por Deus através do sábio Salomão, quando ele faz aquele romance, né, para a sua amada, né, Sulamita. Não só em Cantares de Salomão, como também aqui em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, nós encontramos a expressão goza a vida com a mulher que amas, né? Goza a vida com a mulher que amas. Esse goza a vida com a mulher que ama, né, fala sobre a satisfação, né, sexual no casamento. A Bíblia Sagrada, ela vai, né, falar sobre satisfação, né, no casamento, o prazer no casamento, em vários textos das Escrituras Sagradas. Mas não foi assim que a igreja, né, pensou sempre. A igreja romana, né, no Concílio de Trento, em 1545 a 1563, né, proibia terminantemente o sexo para o prazer. O Concílio de Trento, né, definiu que a sexualidade humana deveria ser exercida apenas para a procriação, porque o sexo era vista, né, no período, né, da Idade Média, né, era visto como algo sujo, como algo pecaminoso. E muito antes da Idade Média também, a sexualidade era vista, né, como algo pecaminoso. Os monges, os eremitas, os ermitões, né, quando saíam para as cavernas para viver vida monástica, chegavam ao absurdo, né, de queimar o dedo em fogueira, né, acender fogo e queimar o dedo para sentir a dor do fogo queimando o seu corpo, para não sentir o prazer por uma mulher, né, de praticarem atrocidades para sentir dor, né, física, para se desviar do prazer sexual, porque achavam que a sexualidade era uma fonte de pecado. A Bíblia diz totalmente o contrário. A sexualidade humana é uma fonte de prazer que deve ser exercida com responsabilidade e no casamento. No nosso terceiro item desse segundo ponto, o nosso comentador vai falar sobre o uso correto, né, do corpo. Nós já viemos falando que a sexualidade ela deve ser exercida no casamento. E qualquer prática, né, sexual, né, fora do casamento, e qualquer prática sexual fora daquela estabelecida pelo Criador, né, macho e fêmea, homem e mulher, é uma sexualidade distorcida. Nós encontramos no livro de 1 Coríntios, né, Paulo falando sobre a prostituição. A palavra prostituição, né, do grego porneia, significa toda forma, né, de sexualidade ilícita, né, toda forma, né, de sexo ilícito. Dentro da prostituição, nós encontramos a homossexualidade, ou o homossexualismo, que é o prazer sexual de um homem para com outro homem, ou de uma mulher para com outra mulher. A Bíblia Sagrada já diz isso lá no livro de Deuteronômio, né? Com homem não se deitará como se fosse mulher. Um homem não deitar com outro homem como se fosse mulher. O mesmo se diria da mulher não deitar com outra mulher como se fosse homem. Nós encontramos também a zoofilia, que é a prática de sexo com animais. No Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Levítico, nós vamos encontrar essa prática da zoofilia, né, que já era uma prática comum entre os moradores de Canaã, os povos cananeus, que foram vomitados pela boca de Deus, ou que foram vomitados da terra, exatamente por causa das suas práticas de imundície sexual. Encontramos também uma prática
né, que pelo menos eu nunca vi escrito na palavra de Deus, eu nunca li algo na Bíblia sobre isso, mas é uma prática, né, muito comum no nosso tempo, chamado necrofilia, que é a prática de sexo com mortos. Pessoas que têm afeição, que têm sentimentos para com pessoas mortas. Chegam ao cúmulo do absurdo de praticarem sexo com mortos. Uma outra prática bem condenada também pela palavra de Deus é a pedofilia, que é a prática de sexo com crianças ou com criancinhas. Ainda dentro dessas perversões morais, nós vamos encontrar o adultério, que é a infidelidade conjugal, né, de um homem casado para com a sua mulher e vice-versa. Vamos encontrar a fornicação, que é o sexo antes do casamento, exercido por uma jovem solteira ou por um rapaz solteiro, né? É a chamada fornicação. E encontramos também a pornografia, que é o apego por imagens eróticas, que de igual modo enquadra-se na prostituição, que são atos totalmente condenados pelo Senhor nosso Deus. Portanto, você que é um cristão e quer agradar ao Senhor nosso Deus, você não pode jamais, e quando digo você, digo com todo respeito, porque eu também, nós não podemos jamais usar o nosso corpo a não ser para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. Mas o uso correto do corpo, ele vale para todos os homens. É bem verdade que nem todos os homens obedecem à palavra de Deus. As pessoas ímpias, elas vão de mal a pior, cada vez mais se sujando, mas não é que a palavra de Deus apoia a prática da perversão moral através de uma sexualidade distorcida. Bom, no nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre o casamento como limite, né, para a ética, né, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre o casamento como limite ético, né, para o sexo. Primeiro aí nós temos a prevenção contra a fornicação. O casamento, a toda prova, é uma prevenção contra essa praga, né, contra essa erva daninha chamada fornicação. O apóstolo Paulo chega a dizer: seria bom que todos os homens ficassem como eu, né, solteiro, porque ao que tudo indica, ao que tudo mostra, né, Paulo, ele não era casado, ou no máximo ele era viúvo, ou a sua mulher teria o largado, né, se ele tivesse sido casado em algum tempo. Mas quando ele escreve a carta de 1º e 2º Coríntios, a toda prova, ele estava sozinho. E ele diz: bom seria que todo homem fosse como eu, vivesse sozinho para pregar o evangelho. Mas se não pode ficar sem se casar, né, então se case, porque é melhor casar do que se abrasar. A expressão se abrasar é o mesmo que aparece aqui, né, fornicar, cometer sexo antes do casamento, né, adulterar, prostituir, portanto, manchar o bom nome do Senhor nosso Deus através da prostituição. Uma outra questão que nós encontramos aqui, o casamento e o leito sem mácula, o nosso segundo item. Nós encontramos lá na nossa leitura, nós encontramos lá no nosso texto áureo essa expressão: venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. O leito sem mácula significa o leito sem prostituição. O leito é livre de contaminação extraconjugal. Ou seja, um leito que é usado como palco da glória de Deus.
Exatamente isso que eu disse para você. Um leito, uma cama utilizada como palco ou como um altar da glória de Deus. Porque no casamento, o sexo é totalmente normal e totalmente permitido à luz das Escrituras, não só para a procriação, mas para também o prazer. Agora, o que Paulo está dizendo é que o leito não pode ser contaminado. É o mesmo que ele vai dizer quando aconselha Timóteo e Tito, para ordenar obreiros para a casa do Senhor. Que o homem tenha apenas uma mulher, que a mulher tenha apenas um marido, que o seu leito não seja manchado pelo pecado, pela sexualidade, pelo pecado da infidelidade conjugal. Que o sexo seja praticado no casamento com a mulher que você ama, com o homem que você, mulher, ama e que você se casou com ele. Eu espero ter contribuído com essa lição aos nossos amados jovens. Deus tem um tempo especial para a sua vida. Deus tem a sua amada já preparada para você. Deus tem o seu amado preparado para você, jovem. Espere no Senhor. Não corrompa, não promiscua o seu corpo, não manche o seu corpo. Espere o tempo de Deus. E Deus, Ele dará o melhor para você, para a glória e para a honra do nome dEle. Eu aguardo você para um próximo vídeo. Nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre planejamento familiar. Uma lição também muito interessante. E eu aguardo você. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.